E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Toyota Yaris. Bem, nem tão novo assim, né? Esse aqui na versão XL, a mais básica versão de entrada, como vocês estão vendo aqui, ó, com calota, mas já é pelo menos automático. Hoje não existe nenhuma versão do Yaris com câmbio manual. Ganham algumas coisinhas, poucas diferenças. As maiores diferenças ficam pelas versões mais caras. Mas esse aqui até que tem um bom custo-benefício em relação aos equipamentos que ele oferece. Quer saber tudo sobre ele? Então já fica aqui até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever e dar um joinha para me ajudar. A disputa entre Corolla e Civic sempre foi muito acirrada. Mas Bruno, o que isso tem a ver com o Yaris? Bem, a Honda lançou o City Hatch. Logo em seguida, a Toyota lançou uma reestilização do Yaris. E não acho que seja coincidência, né? Mas será que esse aqui é páreo o suficiente para bater o seu concorrente da outra marca japonesa? Bom, é o que a gente vai ver. Eu testei o Honda City Hatch na semana anterior a esse aqui, porém na versão top de linha. Então não dá muito para ter uma base de comparativo, também isso não é um vídeo comparativo, mas de qualquer forma serve para ter parâmetros dos dois lados, porque eu tinha acabado de andar no City Hatch e agora eu estou andando nesse aqui. Por mais que os equipamentos sejam bem inferiores aos do City da versão Hatch, Touring, né, a versão mais top que eu testei, a dirigibilidade etc. é a mesma coisa. Aí, lembrando também que eles tiraram a versão com motor 1.3, obviamente mirando no novo City, que também é 1.5, e essa analogia do Civic e do Corolla basicamente se aplica aqui entre o Yaris e agora o City Hatch. Antes do Fit, nem tanto, mas agora bem mais. O Yaris sempre foi um carro melhor do que o Etios em relação a design, sempre foi um carro mais completo, mais caro e também maior, que chegava ali a bater um pouco mais perto do Sandero, não tanto do HB20 e do Onix, que eram menorzinhos na época. Hoje já são maiores, a gente sabe, mas esse carro aqui chegou na época que estava começando aquele lance de hatch premium. Ele sempre teve esse pezinho ali num carro um pouco mais premium, quase num hatch médio, não importe, mas no que ele oferecia, né? Eles queriam oferecer tudo que um carro mais premium tinha, porém numa carroceria um pouquinho menor e um valor, claro, um pouco menor também. Hoje em dia a gente sabe que isso não é tanto desse jeito, né? Mudou bastante coisa desde lá, e hoje todos os hatches já são maiores. O hatch mais compacto a gente tem hoje é o Mob e o Kwid, que teoricamente é um SUV, mas a gente sabe que não é SUV. E hoje os hatches, na verdade, que mais tem volume, sem ser esses bem de entrada mesmo, esses subcompactos, os compactos são esses aqui. O Yaris, o City Hatch, o Onix Plus, Onix Plus ele é sedã. O Onix, o Polo, o Argo, que são todos carros maiores do que os compactos da época. E o Etios também, a gente sabe que acabou, né? Graças a Deus, porque aquele carro lá era muito feio. Podia ser muito bom, mas o carrinho feio, hein? Esse aqui agora, na versão mais básica, tem farol que é 100% halógeno, não tem nada de LED. Aqui também a gente não tem farol auxiliar, mas a gente tem sim aqui um LEDzinho no DRL. Antes não tinha DRL, agora tem. Uma coisa legal é que mesmo sendo a versão de entrada, esse carro já vem com a pintura personalizada, perolizada, quer dizer, não, nada a ver. Uma coisa legal é que mesmo sendo uma versão de entrada, tem cor Uma coisa legal é que mesmo sendo uma versão de entrada, já tem cor perolizada. Aqui na frente, nenhum detalhe, não tem nenhum cromado, nenhum black piano, nada. No plástico preto, o da Toyota, não tem sensor também, é claro. Uma frente bem simples mesmo. Assim como aqui, ó, roda de calota. Engraçado porque a versão XL anterior não vinha com calota e agora vem com calota. Um retrocesso, porém ele ganhou algumas coisinhas que a outra versão não tinha e isso também fez o carro se tornar um pouco melhor. Já que na lateral também, pelo menos a gente tem repetidor de seta, mas o retrovisor lógico que não rebate, nem tem nenhuma função de câmera, nada do tipo. A chave não é presencial, inclusive é uma chavezinha que nem é canivete, eu vou mostrar depois para vocês. E nenhum detalhe cromado, nenhum detalhe estético diferente. Aqui pelo menos tem um black piano, né? Ele é brilhante, esse plástico não é aquele plástico fosco. De qualquer forma já dá um requinte um pouco melhor. Mas é a mesmíssima coisa que sempre teve o Yaris. Bom, vamos ver agora aqui debaixo do capô.
Já que debaixo do capô do novo Yaris a gente tem um motor 1.5 aspirado que rende até 110 cavalos no etanol e 105 na gasolina. E rende até 14,9 kg de torque no etanol e 14,3 na gasolina. E ele é atrelado a um câmbio CVT que simula até 7 marchas, que faz esse carro de 1.125 kg e dá mobilidade até os 100 km por hora em 12 segundos. Não é um número muito interessante, mas lembrando que esse carro aqui ele não é um carro esportivo de forma alguma, não é um Yaris GR, uma coisa assim, então não faz muita diferença. É um carro feito para ser confortável, tudo, e para andar bem na cidade, que é o suficiente, né? Saída de farol, aquela coisa assim, é o básico. Aqui em cima não tem nenhuma manta acústica, pois é, e é na varetinha, mas faz parte, né? Um carro de entrada nem dá para esperar muita coisa. E já aqui na traseira do novo Yaris hatch, a gente não tem nenhuma mudança. Bom, pelo menos não que eu me lembre. É a mesma coisa que sempre teve. Essa lanterna aqui que não tem nada em LED. Aqui também esse Black Piano que dá um desenho bacana. Aqui a inscrição Yaris, lembrando que a gente também não tem nenhuma inscrição sobre a versão. Mas ele tem uma coisa bem legal, que é aqui, ó, seu porta-mala. Isso porque são 310 litros, bem maior do que o seu concorrente City, que tem 268, inclusive menor que o de um Kwid. O Kwid tem 290, só por efeito de curiosidade. E ele é todo bem forradinho, tem aqui várias prisilinhas para você colocar sacolinha, isso é sempre muito bem-vindo. Gosto bastante de carro que tenha isso. Aqui, tampão bem reforçado. Para abrir, como faz para abrir? Acho que é do lateral aqui. Não tem nenhum puxador. Deita. A pena é isso aqui, ó. É do modo mais simples, né? É daquele tipo pneuzinho de bicicleta. Não tem nenhum furo aqui, ó. É fechadão na roda. Você pode rodar no máximo 80 km por hora. Isso é mancada. Mas ó, como fica bem alocado aqui todas as partes para você trocar a roda, então não fica balançando nem fazendo barulho. E aqui também a gente tem esse tampão aqui, que eu achei um acabamento um pouco estranho aqui embaixo. Normalmente ele é de carpete também, mas isso não faz muita diferença. Aqui tem um puxadorzinho e também tem acabamento aqui em cima. Para um carro de entrada, o acabamento está realmente muito bom. Mas, lembrando que na versão de entrada a gente também não tem nem sensor, nem câmera de ré. Ou seja, estacionar no modo raiz mesmo. Agora bora lá conhecer um pouquinho aqui o espaço interno. Bora! Já aqui no banco de trás do novo Yaris, a gente tem um espaço bem legal também, viu? Olha como eu me sinto bem confortável aqui. Tem aqui uns 2 palmos, tem, né, a bolsinha aqui dos dois lados, então mostra que não teve aquele corte de custo. E o banco ele é bem confortável, viu? Que banco macio. Bom, a Toyota sempre soube fazer carro confortável, sejamos sinceros. Banco de tecido, mas um bom tecido. E bonitinho também, eu gosto. O acabamento aqui é até que bom. Aqui é plástico, né? Como sempre. A maçaneta também não tem nenhum detalhe cromado, nem prateado, como essa versão de entrada. Mas ó, não tem parafuso aparecendo. Vidro elétrico aqui atrás também. Não é só um toque, infelizmente, e nem iluminado o botão. Mas a gente tem vidro elétrico na porta de trás também. Aqui tudo plástico, porém aqui a gente tem tecido, e um tecido de ótima qualidade, viu? Tecido bem macio, assim, gostoso de passar a mão. Aqui tem um porta-copo e um espaço aqui. Tem a saída do alto-falante. Não sei se não tem tapete aqui atrás mesmo, ou pelo menos nessa unidade aqui tiraram, mas aqui tá só no carpete. A gente tem, ó, 2 USBs. Então aqui atrás a conectividade é boa. Porém aqui, ó, não tem nenhuma saída de ar-condicionado e o túnel central é praticamente inexistente, o que é bom para o passageiro do meio. Só que olha só como isso aqui é para trás. E eu acho que não faz o menor sentido. Olha como é para trás isso aqui. Então, ao mesmo tempo que o túnel central é quase inexistente e não atrapalha nada, seu pé não fica aqui por causa disso. E na perna aqui também, para algumas pessoas maiores, pode incomodar sim. Mas aqui no meio é bem confortável também, viu? Bem bacana.
A gente tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes, também tem cinto para os 3, porém o cinto também é daquela forma que vem de cima, e eu não gosto muito dessa solução. O teto nessa versão, até mesmo de entrada, é preto, bem bonito, dá um ar mais moderno. Aqui tem a presilhinha de cabide e a alça PQP, que olha só, é daquelas que você solta e ela volta suavemente, não é aquelas fixas. Bem legal, né? Além disso, a gente também tem Isofix, é claro, como todos os carros. Eu normalmente nem falo sobre isso, porque hoje em dia todo carro tem, mas esse aqui também conta com isso. Costura branca aqui, ó. Um banquinho muito bem feito, muito bem acabado, viu? Tem iluminação, só que essas mais aqui no meio, eu gosto mais quando é aqui. Mas, de qualquer forma, para um carro de entrada, tá bem bacana, viu? Para entrar e sair do carro é fácil também. Aqui no banco da frente, ó, lembrando que a gente não tem chave presencial. É essa chavezinha aqui, ó, bem maldita, ó, 95 mil reais em um Yaris. E essa chavezinha aqui. Mas dos problemas esse é o menor, né? Afinal você só vai usar ela para fazer isso. Acabou. Aqui a gente vê nitidamente que é uma versão de entrada, né? Não tem volante em couro, é apenas em borracha, não tem muitas funções, mas pelo menos a gente tem. Aqui o acabamento é igual ela atrás, essa parte aqui em tecido e aqui plástico. Nenhum detalhe aqui na frente também, assim como a gente também não tem, igual teria nas outras versões, em volta aqui da saída de ar-condicionado, que teria um prateadinho aqui, seria um acabamento mais bacana. Aqui não. Aqui tudo plástico, o painel inteiro plástico. É o mesmo design que já tinha antes, que está um pouquinho datado, né, sejamos sinceros, mas que tem ótimos encaixes e tem essa imitação de costura aqui. Obviamente não é costura, porque não tem como costurar plástico, mas ó, aqui tem um cinza escuro que dá um toque legal junto com esse black piano aqui do painel. Uma coisa que eu achei bem estranha desse carro é que normalmente o carro, quando você dirige, é assim, né, ó, a visão. Você vê que o volante ele é centralizado com o cluster, com o resto do carro. Esse aqui não. Eu vou colocar exatamente a visão que eu tenho quando eu dirijo o carro. É assim que ele fica. O volante ele fica à direita, então você não dirige retinho. E se você olhar aqui no banco, ó, minha perna está posicionada corretamente aqui no banco. Olha como o volante não está centralizado. O cluster tá, ó, tá vendo? No meio da minha perna aqui, ó. O volante ele fica para a direita. Nunca vi isso, nunca vi isso. É uma coisa ruim? Não. É mais para quem tem toque mesmo, porque na dirigibilidade é normal de dirigir. Lógico que esse carro não tem aquela dirigibilidade, mas esse carro aqui é muito mais focado no conforto, e isso ele consegue fazer muito bem, por sinal, do que esportividade ou, né, dinâmica de dirigir. E ar-condicionado, aqui a gente tem uns botõezinhos para desligar o controle de tração e estabilidade, então bacana, mesmo o carro na versão de entrada tem controle de tração e estabilidade. Tem aqui o modo Eco e o modo Sport. Esses outros botões aqui não tem atribuição. Provavelmente seria para desligar o sensor de estacionamento, coisa do tipo. Lembrando que aqui também a gente tem o retrovisor alterável eletronicamente. Alterável não, como que fala, né? Os ajustes são eletrônicos. Aqui a gente tem tranca-destranca. E o vidro do motorista é automático. Esse sim, para descer e para subir. O resto, não. Aqui o ar-condicionado também não é nada digital. É bem simples, mas é bem fácil e prático de usar. Aqui também tem o desembaçador, pisca-alerta, recirculador de ar. E aqui a tecla do ar-condicionado realmente. A multimídia é bem pequenininha e até tem cara já de ser um pouco antiga. Mas ela vai bem, ela funciona rápido até. Você clica aqui em mídia, ela vai... É bem no padrão Toyota mesmo, do jeito que a gente conhece. Que nos dias de hoje melhorou muito, mas muito. Porque antigamente era bem ruim as multimídias deles. Hoje em dia tá legal. A do City também não é aquela multimídia da mais bonita que tem, mas funciona rapidão tudo. O que perde é que a gente não tem nem conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Mas tem botões físicos aqui agora também. E esse botãozinho aqui que normalmente é no volante, para você poder falar com a sua assistente pessoal do celular, o Google, a Siri, essas coisas assim. Aqui a gente tem um espação sem nada. Mas olha o detalhe aqui, ó. Bacana, né? Eles se preocuparam com o detalhe. Sabe que isso aqui pode parecer um plástico que está no lugar errado, mas não, é uma iluminação.
Então isso aqui é iluminado de noite, em azul. E é bem bonito, viu? Para um carro de entrada, iluminação aqui. Então de parabéns. E olha só, tem uma borrachinha aqui no porta-copo. Então é emborrachado. Você põe uma moeda ali, não vai ficar fazendo barulho. Então bem bacana também para um carro de entrada, viu? Bem bacana mesmo. 2 porta-copos aqui, bem simples, a manopla, não tem nada de couro, mas ela é emborrachada. Tem uma imitação de couro, ó. Bem no padrão Toyota, né? No Toyota normalmente não é aquele reto, né? Sempre esse... Na Hilux, por exemplo, me lembra bastante isso, esse W4. Bem, Corolla antigo também era assim. Agora, se eu não me engano, é uma reta, o novo. Aqui também tudo no plástico, um plástico fosco, que eu vou te falar que é até bonito, eu gosto. Mais do que se fosse um plástico assim, ou assim igual do painel. E tem modos manuais de condução. Coisa que o City não tem aqui na alavanca, né? Porque o City, na verdade, ele tem os pedal shifters aqui. Aqui a gente tem esse espacinho, que eu até estou ilustrando aqui com as moedinhas, que é um espacinho que dá para você colocar algumas coisinhas pequenas, como moedinhas, eles não vão ficar saindo. Aqui a gente tem uma tomada 12 volts, e eles estão me perguntando, Bruno, mas onde que é a saída do USB do carro? Bom, é aqui, nesse compartimento, tem uma só. Mas quando você fecha, ele não pega ali, você consegue colocar o fio no buraquinho, tá vendo? Para não estragar seu cabo. Aqui tem o mesmo material ali das portas, material bem bacana, viu? Bem macio mesmo. E aqui a manopla do freio de mão é do tipo convencional aqui, aquele de puxar. E é basicamente isto. Aqui também, ó, a gente tem esse detalhezinho prateado. Agora que eu vi, ó, ele sobe daqui, vai pra cá, ele interliga o painel todo, bonito, hein? Agora que eu vi melhor isso, não tinha visto essa parte aqui também. Bem bacana, né? Ah, lembrando que aqui também a gente pode usar bastante coisa. Vamos ver, ó, tem um óculos, paninho do óculos. Tem uma balinha. Mais balinha, balinha de gengibre. E ainda tinha mais um espacinho, ou seja, cabe bastante coisa aqui, viu? Mesmo sendo pequeno. E ele ele tem um carpetinho ali embaixo, ó. Você consegue até tirar aqui para poder limpar se você quiser. Então, acabamento realmente eles mandaram bem. É simples, lógico, é um carro de entrada. Mas para um carro de entrada está realmente muito bom. O que eu não entendo é por que isso é tão para trás. E isso aqui não vai para frente, para trás. Então você vai dirigir aqui, seu braço não apoia direito. Você tem que pôr o braço para trás. E atrapalha também o passageiro do banco traseiro. Então, isso aqui devia vir até aqui mais ou menos, né? Começar daqui, daqui assim mais ou menos, e vir para cá. Mas beleza, né? A gente viu que tem espaço bacana, ó. Balinha, meu óculos. E daria para pôr mais coisa aqui ainda, ó. Tranquilo. Bacana, né? O banco aqui na frente é a mesma coisa. Gostei que ele tem boas abas laterais, viu? E é um banco bem macio, bem confortável. Tecido, mas é bem confortável. Vou te falar que na verdade banco de tecido é mais confortável que o de couro. E se você falar que não é porque você não está acostumado a andar em carro com banco de pano, está acostumado com banco de couro e para você aquilo é normal. Mas te falar que eu prefiro bastante mais o banco de tecido. Lógico, o banco de couro é mais chique, o banco de couro é mais fácil para limpar, mas o de tecido ele é muito mais confortável, ele fica mais quentinho no frio também, eu gosto mais. Lembrando que a gente tem airbag de cortina aqui e provavelmente a gente tem o lateral também. Não tem, pelo menos não tem aqui o adesivinho, né, aquela fitinha. E também tem o duplo frontal, né, então é um carro seguro. Aqui em cima a gente tem o espelhinho, que não tem iluminação, mas olha só que legal. Tem a capinha para o motorista também. Aqui a iluminação é simples, mas funciona. Basta você apertar aqui, ó, que ela vai acender. Aqui também não é fotocrômico, mas também, né, natural para um carro de entrada. Isso aqui parece ser um tweeter do som. Só que eu acho, não dá para enxergar ele direito, né, dessa visão que eu tenho aqui, só fosse olhar de fora talvez. Mas não senti nenhum som saindo daqui, só o som de baixo. O som do carro inclusive é bom, viu, para um carro de entrada. E se você põe a mão aqui em cima, quando tá saindo realmente som, é para ele ficar mais abafado. E eu ponho a mão aqui com o som saindo, ele não fica abafado. Então eu acho que isso aqui é só uma telinha para reaproveitar o mesmo corte das versões mais top de linha que tem Twitter. Porque eu também estranhei, falei, pô, uma versão de entrada já tem Twitter, mas não sei direito. Não consegui ver se aquilo é realmente uma saída ou é só um plástico.
Mas parece que não. De ouvido assim, pelo menos parece que não. Aqui no cluster a gente tem tudo analógico. Para não dizer que não tem uma coisa digital, tem esse painelzinho aqui embaixo que você mexe por aqui, ó. Não é nem pelo volante, nem pela haste aqui, como sempre. É aqui, ó, pelo botãozinho. Engraçado isso aqui, né? Ó, o carro tá novinho. Eu dei 62 km só com ele até agora. E ele tá fazendo 8 km por litro. Diz que dá para rodar 366 km ainda. Opa! Aqui gastei praticamente um quarto, quase, né? Um pouquinho menos de um quarto. Que também é tudo analógico. E o tacômetro também é analógico. O que eu acho estranho é que para você mexer no horário aqui, por exemplo, tá marcando 4h59, né? Tá certo o horário. Você não consegue mexer pela multimídia, que tem um outro horário ali. Você tem que mexer por esses dois botõezinhos aqui. Isso até na versão top de linha, viu? Não é só nessa aqui não. Um pouco estranho, né? E aqui a gente tem a haste de farol, que não tem nada de automático, nem o de limpador de para-brisa, mas tem intermitente variável. Então, bacana. Outra coisa também nesse carro que peca um pouco é que ele não tem ajuste de altura e profundidade do volante, apenas de altura. Então, soltando aqui a trava, a gente só tem altura, não tem profundidade. Ó, não tem mesmo. E o ajuste de altura também não é muito amplo não, viu? E ele é bem enfiado no painel, ele é bem pra frente, assim, é estranho. Eu costumo sempre puxar um pouquinho mais para deixar o banco um pouquinho mais para trás e ficar com a perna mais confortável aqui nos pedais. Esse aqui não dá para fazer isso. Falando em pedais aqui, ó, a gente tem um tapete de borracha aqui na frente. Bonito, né? Escrito Yaris. Então não é uma coisa feita na gambiarra, é realmente um tapete do Yaris. Bacana. Inclusive aqui também, ó, porta-copo. Esqueci de falar. E aqui um espacinho que também dá para você colocar algumas coisas. Aqui também não tem parafuso nem nada aparecendo, nem você toca em nenhum parafuso. Então, por mais que seja um carro de entrada, olha o detalhezinho aqui bonito. Por mais que seja um carro de entrada, é um carro de entrada bem justo. Ele é bem completinho porque a gente já tem pelo menos multimídia, né? Já tem um ar-condicionado. Bom, carro hoje em dia não tem ar-condicionado, né? Sejamos sinceros. Aqui já tem um acabamentinho até que bacana, tudo. O que eu acho que poderia ter já é sensor e câmera, né? Mesmo na versão de entrada, eu acho que merecia. Ou pelo menos só sensor, ou pelo menos só câmera. Porque eu diria que se esse carro tivesse sensor e câmera, ele tem o necessário para você rodar por aí. Ah, mas tem calota, tudo. Realmente, né? É simples, é um carro de entrada, mas eu prefiro ter sensor e câmera do que ter uma roda de liga leve, que no fundo é só estético. Eu acho esse carro aqui bem bacana, viu? Eu gostei dele. É melhor que o City? Eu vou te falar quando a gente estiver dando um rolê. Fica um pouquinho mais aí no vídeo que eu já te conto. Mas falar que eu achei o carro honesto. Tá datado? Tá datado, sim. Esse carro aqui não tem cara de um carro 2023. Acho que esse painelzinho já foi um pouco. Podia ter mudado um pouquinho mais por fora, mesmo na versão de entrada, mas ainda assim, perto da concorrência, para um carro automático, ele tem ali um custo-benefício bacana. Bom, bora lá agora dar um rolê. É isso aí, galera, bora dar um rolê agora a bordo do novo Toyota Yaris. Esse aqui é a versão XL, a mais básica. E que mesmo sendo a mais básica, é um carro que eu considero bacana. Ele é um carro bem confortável, né? Por mais que faltam alguns itens aí de conforto, como sensor de ré, sensor de estacionamento, câmera de ré, coisas do tipo. Ele é um carro bem confortável. Tirando a parte de estacionar, que para quem já esqueceu um pouquinho, né? Tem que estacionar no modo raiz mesmo, porque, sejamos sinceros, hoje em dia a maioria dos carros já tem isso, para não dizer todos. E você acaba se acostumando. Eu, pelo menos, como toda semana eu tô com um carro que 99% das vezes tem isso, o meu carro tem isso, então eu me acostumo pra caramba com câmera de ré e sensor. Depois que volta para um carro desse aqui que não tem, é um pouco estranho. Mas assim, você aprendeu uma vez a estacionar, você não desaprende a estacionar, né? Você tem as diquinhas ali e tudo, e vai embora. Pra dirigir assim é tranquilo. Uma coisa que me incomodou um pouquinho nesse carro, na vida, no dia a dia, o carro não vai fazer diferença, mas me incomodou um pouquinho é esse volante que é um pouco para a direita, né? Ele não é alinhado. Eu
pai dirigiu esse carro também, ele achou a mesma coisa. Teve amigo meu que eu falei, ô, senta ali, presta atenção. Aí o cara, o quê? Eu falei, presta bem atenção, tipo, olha pro painel assim e tal. Ele, caramba, o volante tá torto. Eu fiquei, pois é, não entendo, mas você dirigindo, assim, olhando pra frente, você não vai dirigir só olhando pra cá, né? Você vai olhar pra frente, fora do vidro. E olhando lá é normal. Se você ficar pensando muito nisso, você até vai ficar se sentindo meio torto, mas eu acho que mais psicológico do que prático mesmo. Mas não é uma coisa assim que vai mudar muito a vida da pessoa que vai comprar esse carro aqui. A direção também não achei muito leve, dirigindo assim ela é leve. Ela não é tão direta, mas ela é bem voltada ao conforto. E eu gosto também de carros que são voltados ao conforto. Mas quando você vai estacionar parado assim, ela não é tão leve. Você assemelha um pouquinho em direção hidráulica. Porque se você tiver um carro com direção hidráulica, não vai fazer muita diferença. Mas se você tiver um carro com uma direção um pouquinho mais leve, aí talvez você sinta que essa direção é um pouquinho mais pesada. Mas assim, nenhum esforço grande, assim, nada demais assim. É só um pouquinho mais pesada que alguns dos modelos. Uma coisa que esse carro também não tem, que é tão simples, mas não entendi por que não tem, é aquele um toque 3 setas, sabe? Você não precisa colocar a alavanca de seta completamente para baixo e pra ficar dando seta. Se você pegar e apertar uma vez só, normalmente os carros eles dão 3 setas e param. Os Jeeps, os Fiat, eles dão 5 e param. Esse aqui você dá um toque aqui, ó, não faz nada, ele só faz um clique, dá uma seta só. A gente não tem essa função. Na cidade essa função não é tão útil assim, porque só 3 setas às vezes é insuficiente para você fazer uma curva, virar numa rua. Mas para rodovia, que nem onde eu tô aqui agora, é muito bom, porque você vai trocar de faixa, você não precisa subir a alavanca de seta e depois voltar. Você só dá um toquinho e vai trocando de faixa. É suficiente para você alertar que você quer trocar de faixa. Mas, assim, a pessoa também se acostuma. Você não vai deixar de comprar um carro só porque ele não dá 3 setas quando você dá um toquinho. Acho que é bobeira, assim, deixar de comprar o carro por causa disso. Mas no geral é um carro bem espaçoso, bem confortável. Eu gostei bastante desse banco aqui, viu? Banco bem confortável mesmo, macio, com boas abas, assim, ele te mantém até nas curvas. Eu que sou magrinho, ainda rolo um pouquinho mais sobre ele, porque ele é um pouquinho mais largo, assim, mas isso é uma exceção da minha estatura, né? O porte físico não é nem um pouco avantajado, pelo contrário. Eu gosto que na versão mesmo de entrada já tem aqui o tecido do teto preto, já tem as alças para todos. Tem muito carro que não tem, né, na versão de entrada. Já tem um espelhinho aqui para os dois lados com a capinha do retrovisor, não, né, do espelhinho mesmo do parasol. Já tem a multimídia. Graças a Deus a gente não tem um rádiozão aqui assim, ia ficar bem feio. Tem a multimídia que é a mesma dos outros, multimídiazinha honesta, nada de especial assim, mas ela é honesta, ela tem tudo, funciona bem, funciona rápido, é fácil de mexer. Ela só é pequenininha. Aqui também tem um black piano, já tem uns detalhezinhos prateadinhos, tudo. O acabamento do carro é bacana. Assim, o plástico é bem simples, né? Ele é um pouco rústico. Mas para um carro de entrada, beleza, né? É pior até numa Hilux do que num desse aqui. Mas é coisa de Toyota, assim. O que eu gosto assim dos Toyotas é porque independente do Toyota que você dirija, você se sente um Toyota. Então assim, o que esse carro aqui tem a ver com a Hilux? Nada. Mas você senta e você dirige ele, não é que você se sente dirigindo uma Hilux, não é isso que eu quero dizer. Mas é um ecossistema assim, igual a Apple, sabe? A pessoa que tem um iPhone, ela se sente em casa num iMac, ela se sente em casa até mesmo ouvindo um fone, né? Os AirPods, por exemplo, eles se conectam, mesmo não tendo nada a ver uma coisa com a outra. Computador, celular, fone de ouvido, fone de ouvido. Aqui é a mesma coisa. A Toyota, ela meio que tem um ecossistema Toyota. Tem outras marcas que também fazem isso, mas a Toyota é perceptível. Então você dirigir esse carro aqui,
Você sente uma leve semelhança com o Corolla, que leva com o Corolla Cross, com o RAV4, com a Hilux, com o SW4, todo esse conforto do carro, né? Todos os carros são calibrados e voltados ao conforto. Um deles praticamente é a esportividade. Tem ali a linha GR Sport, tudo. Tem o Corolla GR Sport que tá para vir pro Brasil, o hatch, né? O esportivo, tudo, mas não é essa a questão. É um carro que te faz sentir dentro de um Toyota. Isso é legal por quê? É legal porque a gente sabe que Toyota é sinônimo de confiança, durabilidade, boa revenda. É um carro que não vai te deixar na mão. E aí você fala, esse carro aí não tem algum item que talvez outro carro tenha. Mas esse carro aqui é um carro que não vai te deixar na mão. Não tô falando que o outro vá, mas pode ser, a gente não sabe, né? A gente não tem bola de cristal. Esse aqui também, lógico, se você não cuidar bem, não fizer as revisões periódicas corretamente, pode ser que dê problema. Mas as chances são menores se você fizer tudo certinho. Então assim, é um motor aspirado, né? Já tem menos componentes ali para dar problema, então a gente não tem o turbo. Mas os concorrentes são turbos, andam mais, tudo mais. Beleza, realmente andam mais. Se pegar o Polo, o Onix, andam mais. Mas vou te falar que esses dias que eu passei com o carro, nessa uma semana que eu passei com o carro, eu não senti em nenhum momento assim que eu precisava de potência. A não sei que você gosta de correr, aí esse carro não é pra você. Mas nem é o foco, entendeu? Assim, não é o público-alvo desse carro aqui. Se eu compro esse carro aqui, é o cara que compra o carro pra andar na cidade, o cara quer conforto, ele quer tranquilidade, não quer ficar esquentando a cabeça com as coisas, sabe? E aí funciona muito bem. Não senti falta de potência, assim, no momento que foi perigoso, sabe? Saída de farol, andando na cidade, ali 0,50, 0,60, tranquilaço, mesmo. Então assim, é um motor confiável, né? É um motor que já tem um tempinho. A gente sabe que é um motor que não dá um monte de problema. É aspirado, então a longo prazo que eu digo assim, não para você que vai comprar esse carro agora, talvez não para o segundo que vai comprar depois de você, mas o terceiro, quarto dono, esse carro daqui 10 anos, por exemplo, né? Imagina a gente em 2032, 2033, como esse carro aqui vai estar em relação aos seus concorrentes mais tecnológicos, né? É um pouco óbvio. Então assim, esse carro tem essa vantagem. As pessoas reclamam de não ter o turbo ou de algumas coisinhas, mas a gente tem essa vantagem. E aí também tem a vantagem de ser um Toyota. Eu não gosto muito de generalizar assim, um produto pela marca, porque eu acho que cada produto é um produto, né? Tem marcas que tem produtos bons e tem produtos ruins dentro da linha. Mas nesse caso aqui da Toyota, todos os produtos praticamente deles são bons. Podem não ser os melhores do mercado, mas são bons. Que nem esse carro aqui, por exemplo, é o mais bonito da categoria? De jeito nenhum. É o melhor da categoria? Melhor da categoria é muito difícil de falar o melhor da categoria, porque às vezes ali na ficha técnica, no papel, ele até pode talvez ser o melhor em números, mas na prática não vai ser. E a prática depende muito de cada um. Então assim, eu já comentei ao longo do vídeo sobre o City Hatch, né, que hoje é o principal concorrente, vamos dizer assim, dele, é onde ele está mirando. E talvez seja um pouco injusto dizer sobre os dois que eu testei, porque o City que eu testei semana passada era na versão mais top, esse aqui é na versão mais básica, então eu teria que ter testado esse aqui também na versão mais top. De dinâmica do carro, vou te falar que ele não perde muito. De conforto, não perde. O que eu acho que esse carro perde em relação ao City é justamente a parte de tecnologia, de conforto, geral, assim. Por exemplo, no City você tem aquela câmera lá no retrovisor e aparece aqui, né? Você tem aquelas assistentes de direção, que isso é claro que não teria aqui na versão de entrada. Mas também, assim, esse painel já deu um pouco, sabe? Esse design do carro, assim, tem uma carinha meio 2014, assim, 2015, não tem uma carinha de carro 2023. E o City ele tá super bem atual. Bom, ele foi reestilizado agora, né? Claro, ele tá bem atual. Mas esse carro, mesmo com esses pequenos retoques que eles deram, pra quem olha é o mesmo carro. Não foi uma diferença gritante, uma diferença muito mínima.
essa diferença tinha que ter sido maior. Foi tão mínimo ao ponto de acabar sendo imperceptível. Porque assim, você que está assistindo meu vídeo, você sabe as diferenças, porque eu te contei, né? Eu e mais parte das pessoas que gostam de carro, elas vão perceber porque elas entendem mais de carro. Mas se a gente for perguntar para aqui, ó, todas as pessoas que estão passando aqui em volta, né? As pessoas mais idosas, as mulheres, ou pessoas que não são entusiastas, às vezes pessoas mais novas que estão ganhando o carro do pai agora e não entendem muito de carro, não se preocupam muito com isso, elas não vão reparar. O City, sim, o City tem uma diferença. Eu andava com o City na rua, todo mundo olhava assim, ficava olhando, parando no posto abastecer, esse aí é o novo City. Então assim, gera um olhar diferente, porque um City hatch é diferente, né? A maioria das pessoas estão acostumadas a ver o City sedã. Então gerou uma certa comoção, vamos dizer assim. Esse carro não, esse carro aqui as pessoas olham, é um Yaris como sempre, não mudou, entendeu? Eu acho que era bem-vindo uma mudança nesse carro aqui. Talvez uma nova geração, mas mesmo que não fosse uma nova geração, só um tapinha ali no visual, algumas coisinhas. Esse carro, por exemplo, mesmo na versão de entrada, podia ter ganhado um DRL no farol mesmo, né? Não só embaixo, podia, ia ficar mais bonito. Porque de noite, quando você liga o farol, ele apaga o DRL ali embaixo. Então de noite, ele é igual um Yaris de sempre. Não teve nenhuma mudança por quem olha à noite com as luzes acesas. Então, essas coisinhas assim, eu acho que mereciam ter um cuidado. Piloto automático, talvez, poderia ter um piloto automático. O 208, por exemplo, mesmo na versão de entrada manual, vinha com piloto automático. E era mais barato que esse aqui. Tudo bem, Toyota sempre foi conservadora, sempre vai ser, né? A gente sabe disso. E não me entendam mal, as que eu tô falando não são defeitos do carro, são detalhes que talvez para você numa hora da compra sejam importantes. Se para você não for importante, eu acho esse carro aqui bacana. Tá desatualizado? Tá um pouco, sim. Mas é o que eu tava falando até agora. É um Toyota, você paga por um carro que você sabe que não vai ter dor de cabeça. E é um carro bem confortável. E isso a gente não pode negar. É um carro bem confortável. A suspensão dele é muito bem ajustada. Ela é bem confortável, ela não é dura. E não é aquela suspensão molenga. Ela é bem ajustadinha, eu gosto. Como essas rodas também tem um perfil grande, né? São de aro pequeno, pneu mais grosso, isso dá mais conforto também. Isso ajuda. Não pode ser o mais bonito, né? Roda de calota, tudo, mas dá mais conforto. E eu gosto bastante desse banco, viu? O tecido dele é muito bom, tudo. O painelzinho aqui legal, assim. Aqui na porta o plástico é mais simples, mas aqui tem um acabamento bacana. Nos porta-copos tem uma luzinha azul. Bacana, eu curti. Só acho que a Toyota podia ter dado mais atenção assim, a se atualizar um pouco mais o carro. Mas a gente vai ver nos próximos capítulos aí, daqui a um tempo, Yaris inovando, talvez em breve mesmo. Lembra o primeiro Etios, quando lançou? Ele tinha aquele painel horrível, ninguém gostou. Todo mundo ficou em cima, a imprensa ficou em cima, até mesmo as pessoas, quem comprou o carro. E aí não demorou muito para eles mudarem. Eles mudaram. Então talvez as pessoas não curtindo muito assim, talvez eles mudem em breve. Mais breve do que a gente imagina. Isso aí, galera, vou deixando vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, se inscreve também. Dá sugestão aí do que vocês gostariam de ver aqui no canal. Que tipo de carro vocês gostariam de ver, ou até mesmo outros tipos de conteúdo que fujam de avaliação, se vocês quiserem. Beleza? Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau.